Colossenses capítulo 3, versículo 11, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Capítulo 2, versículo 8. Cuidado, para que ninguém vos leve cativos por meio de sua filosofia e engano vazio, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em Colossenses, Paulo trata da questão oculta da cultura humana. Um forte indício disso é a palavra bárbaro, no capítulo 3, versículo 11. Palavra que não é utilizada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nem em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Versículos paralelos a Colossenses 3, 11. O fato de Paulo usar a palavra bárbaro em Colossenses indica que essa epístola trata da cultura. A fonte do problema entre os crentes em Colossos era a cultura, tanto judaica como grega. Creio que todas as igrejas na Ásia Menor tinham sido saturadas pela cultura judaica, principalmente com respeito a observâncias religiosas, e pela cultura grega, especialmente a filosofia. Na época de Paulo, a cultura na região do Mediterrâneo incluía 3 elementos principais: a religião judaica, a filosofia grega e a política romana. 2 desses elementos, a religião judaica e a filosofia grega, haviam invadido a igreja. Assim como a cultura em que viviam exerceu forte influência sobre os crentes em Colossos, hoje a cultura exerce forte influência sobre nós. Inconscientemente estamos sob a influência da cultura em que nascemos. Parece que os elementos religiosos e filosóficos da cultura são parte do nosso ser. Em muitos grupos do cristianismo, o elemento político da cultura também está presente. Em Colossenses capítulo 2, versículo 18, Paulo diz: que ninguém vos defraude, julgando-vos indignos do vosso prêmio, alegando humildade e culto aos anjos, baseando-se em coisas que viu, envaidecido sem motivo algum, por causa da sua mente posta na carne. Aqui ele adverte os crentes a não serem defraudados pela humildade. Ele não os adverte da concupiscência carnal. A humildade é uma das melhores virtudes humanas. Muitos ensinamentos éticos dão elevado valor à humildade. Em certos aspectos, a humildade é até mesmo uma virtude mais refinada que o amor. Pode ser usada para defraudar os crentes do desfrute de Cristo. O princípio é o mesmo hoje. Satanás, que é sutil, ainda usa a ética e a religião para defraudar os cristãos do desfrute de Cristo. Ao dizer isso, não me refiro a outros, como os que estão na religião católica, mas principalmente a nós, na restauração do Senhor. Se nos aprofundarmos no livro de Colossenses, veremos que ele não trata do pecado nem da lei, mas da cultura humana. Cultura é o viver inconsciente de todo ser humano. Isso se aplica tanto às sociedades primitivas como aos países avançados. O princípio é o mesmo em todo lugar. As pessoas em todo o mundo estão debaixo da influência da sua cultura. De acordo com o livro de Colossenses, o que nos defrauda do desfrute de Cristo e impede a vida da igreja é a nossa cultura. O livro de Colossenses fala da nossa necessidade hoje. Na maioria das vezes, não somos perturbados por coisas pecaminosas, como em 1 Coríntios, nem pela lei, como em Gálatas, mas estamos todos, inconsciente e subconscientemente, sob a influência da cultura.
Quando viemos para a vida da igreja, nós trouxemos a nossa cultura conosco. Ela agora mina nosso desfrute de Cristo. Ela é um método sistemático que desenvolvemos para existir e nos manter. Quanto mais forte a nossa cultura for, mais criticaremos os outros. Tomando como base a cultura que temos, nós desenvolvemos nosso ascetismo, nossas práticas para restringir a concupiscência da carne. Nosso ascetismo é o método que concebemos para refrear-nos e impedir-nos de fazer coisas pecaminosas.